Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de números complexos é o seguinte: escreva os seguintes números complexos na forma trigonométrica. No item A, temos z igual a menos 5 raiz quadrada de 3 dividido por 2 mais 5 dividido por 2i. O número complexo está na sua forma algébrica. A forma algébrica é no formato z igual a mais bi, sendo a parte real e bi a parte imaginária. Para converter da forma algébrica para a forma trigonométrica, primeiramente devemos calcular o módulo do número complexo. O módulo segue a seguinte fórmula: ρ, que é o módulo do número complexo, é igual a raiz quadrada a elevado ao quadrado mais b elevado ao quadrado, ou seja, a parte real elevado ao quadrado somado com a parte imaginária elevado ao quadrado. Portanto, ρ é igual a raiz quadrada, a parte real corresponde a menos 5 raiz quadrada de 3 dividido por 2, então vamos elevar ao quadrado, mais a parte imaginária, que equivale a 5 meios, então 5 meios elevado ao quadrado. ρ, portanto, igual a raiz quadrada. A raiz quadrada de número negativo será sempre positiva. Temos aqui no numerador 5 elevado ao quadrado é 25, multiplicado, raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado é 3. Então será 25 vezes 3, 75. E 2 elevado ao quadrado, 4. Mais 5 elevado ao quadrado, 25. E 2 elevado ao quadrado, 4. Vamos fazer a soma. O módulo será igual a raiz quadrada 75 mais 25 é 100, 100 dividido por 4. 100 dividido por 4 é igual a 25, portanto, ρ igual a raiz quadrada de 25, o módulo será igual a 5. Temos o valor do módulo, agora vamos determinar os argumentos. Os argumentos são obtidos por duas fórmulas. A primeira fórmula, cosseno de θ é igual a dividido pelo módulo, ou seja, a parte real dividida pelo módulo, a parte real é menos 5 raiz quadrada de 3 dividido por 2, agora dividido pelo valor do módulo, que é 5. Vamos interpretar que 5 é uma fração, inserindo o número 1 como denominador. Temos agora a divisão de duas frações. Nesse caso, mantemos a primeira fração, substituímos o sinal de divisão por multiplicação e invertemos a segunda fração. Então será menos 5 raiz quadrada de 3 dividido por 2 multiplicado por 1 dividido por 5, invertendo a segunda fração. Podemos simplificar 5 no numerador com 5 no denominador, restará menos raiz quadrada de 3 vezes 1 é raiz quadrada de 3 dividido por 2. Portanto, cosseno de θ é igual a menos raiz quadrada de 3 dividido por 2. A segunda parte do argumento é seno de θ é igual a b dividido pelo módulo, ou seja, a parte imaginária dividida pelo módulo. A parte imaginária é 5 dividido por 2, dividido pelo módulo, que é 5. Então, novamente, divisão de fração, mantemos a primeira, 5 dividido por 2, mudamos o sinal para multiplicação e invertemos a segunda fração. Então, será 1 dividido por 5. Simplificando o 5, temos como resultado meio. Portanto, seno de θ é igual a meio. Observe que os valores encontrados correspondem a uma imagem no segundo quadrante, pois temos cosseno negativo e seno positivo. Verificando na tabela os valores encontrados para cosseno e seno, os valores encontrados correspondem a um ângulo de 30 graus, a única alteração, conforme já dito, cosseno de θ é negativo. Então, 30 graus, temos que verificar a simetria de 30 graus em relação ao eixo vertical. 30 graus no primeiro quadrante é simétrico a 150 graus no segundo quadrante. Ou seja, a diferença de 0 para 30 é 30, logo vamos ter a mesma diferença de 180 para 150, que é 30 graus. Agora vamos escrever o complexo. O complexo pode ser escrito tanto com a medida em graus como em radianos. 150 graus em radiano equivale a 5π dividido por 6. Então, escrevendo o complexo, z é igual, escrevemos o módulo, 5, abre parênteses, cosseno de 150 graus, mais i
seno de 150 graus. É a resposta do item A. No item B, z igual a 2i, temos somente a parte imaginária do complexo. O complexo é na forma z igual a mais bi. Nesse caso, a parte real é igual a zero, a é igual a zero, e a parte imaginária, o valor de b, é igual a 2. Calculando agora o módulo, ρ é igual a raiz quadrada de a elevado ao quadrado mais b elevado ao quadrado. Fazendo a substituição, temos que o módulo é igual a raiz quadrada, a é zero, então 0 elevado ao quadrado, mais o valor de b, 2 elevado ao quadrado. Temos, portanto, módulo é igual a raiz quadrada de 4. 2 elevado ao quadrado é 4, 0 elevado ao quadrado é 0, 0 mais 4 é 4. Extraindo a raiz quadrada, o módulo é igual a 2. Calculando o argumento, temos cosseno de θ é igual a dividido por ρ. Substituindo os valores, a é igual a 0, o módulo é igual a 2. 0 dividido por 2 é 0, então cosseno de θ é igual a 0. Depois, seno de θ é igual a b dividido pelo módulo, que é o valor de ρ. b equivale a 2, então 2 dividido por 2 é igual a 1. Seno de θ é igual a 1. Vamos verificar na tabela, cosseno de θ é igual a 0 e seno de θ é igual a 1. Corresponde a um ângulo de 90 graus. Fazendo a marcação da imagem do complexo na circunferência trigonométrica, ele se localiza sobre o eixo vertical, corresponde a um ângulo de 90 graus, ou π dividido por 2. 90 graus, a unidade é graus, e π dividido por 2, a unidade é radianos. Portanto, z é igual ao módulo, que é 2, abre parênteses, cosseno de 90 graus, mais i seno de 90 graus. Esta é a resposta do item B. No item C, temos z igual a 1 menos i raiz quadrada de 3. Então, vamos calcular o módulo raiz quadrada de a quadrado mais b ao quadrado, sendo a parte real, b a parte imaginária. Então, módulo é igual a raiz quadrada, o valor de a corresponde a 1, então 1 elevado ao quadrado, mais o valor de b, menos raiz quadrada de 3. Então, menos raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Temos, portanto, raiz quadrada de 1 elevado ao quadrado é 1, mais menos raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Todo número elevado ao quadrado é positivo. Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado é igual a 3. 1 mais 3 é igual a 4. Raiz quadrada de 4, o resultado é 2. Então, o módulo é igual a 2. Vamos calcular agora o argumento. Então, cosseno de θ é igual a a dividido pelo módulo. O valor de a é 1, o módulo é igual a 2. Portanto, cosseno de θ é igual a meio. E calculando seno de θ, temos que b dividido pelo módulo, o valor de b é menos raiz quadrada de 3, o módulo é igual a 2. Então, será menos raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então, seno de θ é igual a menos raiz quadrada de 3 dividido por 2. Observando, temos cosseno positivo e seno negativo. Nesse caso, a imagem do complexo se localiza no quarto quadrante. Temos que verificar a simetria em relação ao primeiro quadrante, verificando o valor de cosseno. Cosseno é meio e seno, raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então, os valores correspondem a um ângulo de 60 graus no primeiro quadrante. Temos que seno é negativo. Seno negativo é o terceiro e quarto quadrante. Como temos cosseno positivo, a imagem se localiza no quarto quadrante. A simetria em relação a 60 graus vai corresponder a um ângulo de 300 graus. Podemos também determinar o valor em radiano por meio de uma regra de 3 simples e direta. 180 graus equivale a π, 300 graus equivale a x. Então, fazendo a multiplicação cruzada, x é igual a 300 vezes π, então 300π dividido por 180. Simplificando, 300 e 180 por 60, temos como resultado 5π dividido por 3. Então, 300 graus ou 5π dividido por 3 pode ser a resposta do exercício. Irei colocar a resposta conforme o livro, portanto, z é igual o módulo, que é 2, abre parênteses, cosseno de 300 graus, mais i seno de 300 graus. Essa é a resposta do item C. No item D, temos que z é igual a meio mais raiz quadrada de 3 dividido por 2i. Relembrando a forma algébrica,
Z é igual a mais BI, portanto, A é igual a meio e B é igual a raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então, vamos calcular o módulo. O módulo é igual a raiz quadrada de A elevado ao quadrado mais B elevado ao quadrado. Então, o módulo é igual a raiz quadrada, o valor de A é meio, então será meio elevado ao quadrado, mais o valor de B elevado ao quadrado. Raiz quadrada de 3 dividido por 2 elevado ao quadrado. O módulo é igual a raiz quadrada, meio elevado ao quadrado, então será 1 elevado ao quadrado é 1, 2 elevado ao quadrado é 4. Mais raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado é 3 e 2 elevado ao quadrado é 4. Temos a soma de duas frações, 1 quarto mais 3 quartos é igual a 4 dividido por 4. O módulo, portanto, é igual a raiz quadrada de 1. O módulo é igual a 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Vamos calcular agora o argumento. Cosseno de θ é igual ao valor de A dividido pelo módulo. O valor de A é meio, então será meio dividido por 1. Todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo, portanto, a resposta é igual a meio. Então, cosseno de θ é igual a meio. Calculando agora seno de θ é igual a B dividido pelo módulo. O valor de B, raiz quadrada de 3 dividido por 2, dividido por 1. Então, novamente, divisão pelo número 1, o resultado será raiz quadrada de 3 dividido por 2. Seno de θ é igual a raiz quadrada de 3 dividido por 2. A imagem do complexo se localiza no primeiro quadrante. Vamos verificar a tabela. Cosseno de θ é meio e seno de θ, raiz quadrada de 3 dividido por 2. Os valores correspondem ao ângulo de 60 graus, fazendo a marcação da imagem na circunferência trigonométrica 60 graus ou π dividido por 3. Como a imagem se localiza no primeiro quadrante, já podemos escrever o complexo na forma trigonométrica. Z é igual ao módulo, o módulo é igual a 1. Nesse caso, como iremos multiplicar, não escrevemos o número 1. Já vamos diretamente para o argumento. Então, cosseno de θ, cosseno de 60 graus, mais e seno de 60 graus é a resposta do item D. No item E, z igual a menos 4. Menos 4 é um número real. Então, esse complexo é um número real. Escrevendo o complexo na forma trigonométrica, z é igual a mais bi. Portanto, o valor de A para esse caso é igual a menos 4. E o valor de B é igual a zero, pois o número é um número real. Já que ele é um número real, podemos estimar sua posição na circunferência trigonométrica. Como ele é um número negativo, ele vai se localizar à esquerda do eixo vertical. Podemos estimar que menos 4 vai equivaler a 180 graus, ou π. Então, vamos calcular o módulo, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. O valor de A é menos 4, então raiz quadrada de menos 4 elevado ao quadrado, mais o valor de B é zero, zero elevado ao quadrado. Menos 4 elevado ao quadrado é 16, então 16 mais zero. O módulo é igual a raiz quadrada de 16. Extraindo a raiz, temos que o módulo é igual a 4. Vamos calcular o argumento. Cosseno de θ é igual ao valor de A dividido pelo módulo. O valor de A é menos 4, então menos 4 dividido por 4, o resultado é igual a menos 1. Então, cosseno de θ é igual a menos 1. Seno de θ é igual ao valor de B dividido pelo módulo. O valor de B é zero, então 0 dividido por 4 é igual a zero. Então, seno de θ é igual a zero. Vamos verificar na tabela trigonométrica. Temos cosseno 1 e seno de zero corresponde a um ângulo de 0 graus. No entanto, observe que cosseno é negativo, menos 1. Nesse caso, temos cosseno menos 1, seno zero e o ângulo é de 0 graus. A imagem do complexo corresponde ao determinado no início deste item, ou seja, corresponde a um ângulo de 180 graus ou π. Então, a resposta z é igual ao valor do módulo, que é 4, multiplica, abre parênteses, cosseno de 180 graus. Vamos colocar a resposta conforme o livro, 180 graus ou π. Então, no livro está π, então será cosseno de π, mais i seno de π. É a resposta do item E. No item F, z igual a 3 menos 3i. Escrevendo a forma algébrica, z é igual a mais bi. Portanto, A
equivale a 3, vale 3, e B, menos 3. Vamos calcular o módulo. Então, ρ é igual a raiz quadrada de A elevado ao quadrado mais B elevado ao quadrado. O módulo é igual ao valor de A, 3 elevado ao quadrado, mais o valor de B, menos 3 elevado ao quadrado. Temos, portanto, que o módulo é igual a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado é 9, mais menos 3 elevado ao quadrado também é 9. Então, 9 mais 9, 18. Vamos decompor o 18 em seus fatores primos. Decompondo o 18 em seus fatores primos, temos que a cada dupla transformamos o número em somente 1. Então, temos uma dupla de 3, somente o 3, e o que fica sozinho fica dentro da raiz quadrada. Então, será 3 raiz quadrada de 2. Então, o módulo é igual a 3 raiz quadrada de 2. Vamos calcular o argumento. Cosseno de θ é igual a A dividido pelo módulo. O valor de A é 3, 3 dividido por 3 raiz quadrada de 2. Vamos racionalizar, multiplicando denominador e numerador por raiz quadrada de 2. Temos que 3 vezes raiz quadrada de 2 é 3 raiz quadrada de 2. E 3 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 4. Então, é 3 multiplica raiz quadrada de 4. Repetindo mais abaixo, cosseno de θ é igual a 3 raiz quadrada de 2 dividido por 3 multiplica raiz quadrada de 4 é 2. Então, 3 vezes 2, simplificando o número 3 com o número 3, temos como resultado raiz quadrada de 2 dividido por 2. Então, cosseno de θ, raiz quadrada de 2 dividido por 2. Agora, seno de θ é igual a B dividido pelo módulo. O valor de B é menos 3, então menos 3 dividido por 3 raiz quadrada de 2. Novamente, vamos racionalizar, multiplicando o numerador e o denominador por raiz quadrada de 2. Temos como resultado menos 3 raiz quadrada de 2 dividido por 3 multiplica raiz quadrada de 4. Então, vamos novamente extrair raiz quadrada de 4. Seno de θ é igual a menos 3 raiz quadrada de 2 dividido por 3 multiplicado por 2. Simplificando menos 3 com 3, temos como resultado menos 1. Então, será menos raiz quadrada de 2 dividido por 2 é o valor de seno de θ. Observe que os dois valores correspondem a um ângulo de 45 graus, raiz quadrada de 2 dividido por 2 para seno e cosseno. Entretanto, o valor calculado para seno de θ é negativo. Isso nos indica que a imagem do complexo se localiza no quarto quadrante, pois temos cosseno positivo e seno negativo. Então, congruente a 45 graus no quarto quadrante é 315 graus. Vamos determinar o valor em radianos por meio de uma regra de 3. Então, 180 graus equivale a π, 315 graus equivale a x. Fazendo a multiplicação cruzada, x é igual a 315π dividido por 180. Simplificando numerador e denominador por 45, vamos encontrar 7π dividido por 4, ou seja, 315 graus ou 7π dividido por 4. Logo, o complexo é igual ao valor do módulo, 3π raiz quadrada de 2, multiplica cosseno de 7π dividido por 4, mais i seno de 7π dividido por 4. Essa é a resposta do item F. Vamos agora para o item G. No item G, o complexo foi fornecido em formato de par ordenado. O primeiro número se refere à parte real, o segundo número se refere à parte imaginária. Então, vamos reescrever o complexo na sua forma algébrica. Z é igual ao valor da parte real, menos 5, mais o valor da parte imaginária, 5, 5i. Logo, o valor de A é menos 5 e o valor de B é 5. Vamos calcular o módulo. O módulo raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Calculando o módulo, raiz quadrada, o valor de A, menos 5 elevado ao quadrado, e o valor de B, que é 5, 5 elevado ao quadrado. Então, todo número elevado ao quadrado, o resultado é positivo, então menos 5 elevado ao quadrado é 25, e 5 elevado ao quadrado também é 25. 25 mais 25 é igual a 50. Vamos decompor 50 em seus fatores primos, pois 50 não é raiz exata, então decompondo 50 em seus fatores primos,
temos o seguinte: a cada dupla de números, transformamos em um só. Então, temos 2, 5, ficará somente um 5, e o número que fica sozinho fica dentro da raiz. O resultado será 5 raiz quadrada de 2. Então, módulo é igual a 5 raiz quadrada de 2. Vamos calcular os argumentos. Então, cosseno de θ é igual a dividido pelo módulo. Então, A, o valor de A é menos 5, o valor do módulo 5 raiz quadrada de 2. Vamos racionalizar essa fração multiplicando o numerador e denominador por raiz quadrada de 2. Então, menos 5 vezes raiz quadrada de 2, menos 5 raiz quadrada de 2, dividido por 5, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 4. Temos, portanto, cosseno de θ é igual a menos 5 raiz quadrada de 2, dividido por 5, raiz quadrada de 4 é 2, 5 vezes 2. Simplificando menos 5 e 5, temos como resultado menos raiz quadrada de 2 dividido por 2. Calculando agora seno de θ é igual a b dividido por ρ, que é o módulo. Então, b é 5, 5 dividido por 5 raiz quadrada de 2. Racionalizando novamente, temos como resultado 5 raiz quadrada de 2 dividido por 5 raiz quadrada de 4. Seno de θ é igual a 5 raiz quadrada de 2 dividido por 5 vezes 2. Raiz quadrada de 4 é 2. Simplificando 5 com 5, temos como resultado raiz quadrada de 2 dividido por 2. Observe que raiz quadrada de 2 é um valor comum tanto para seno e cosseno. Logo, consultando a tabela, se refere a um arco de 45 graus. Observe que cosseno de θ é negativo. Logo, a imagem do complexo se encontra no segundo quadrante, pois temos cosseno negativo e seno positivo. Logo, por simetria em relação ao eixo vertical, 135 graus é congruente a 45 graus. 135 graus em radianos tem o seguinte valor: 180 equivale a π, 135 graus equivale a x. Fazendo a multiplicação cruzada, temos que 135π dividido por 180, simplificando 135 e 180 por 45, temos como resultado 3π dividido por 4. Logo, podemos escrever o complexo do item G na sua forma trigonométrica, tanto utilizando a medida em graus quanto em radianos. Seguindo a resposta do livro, vamos escrever em radianos. Então, Z é igual ao módulo 5 raiz quadrada de 2 multiplica cosseno de 3π dividido por 4 mais I seno de 3π dividido por 4. Esta é a resposta do item G. No item H, Z igual a menos I. Menos I é um número imaginário puro, não temos a parte real. Então, Z é igual a mais BI. A, portanto, é igual a zero, pois não temos a parte real, somente a parte imaginária, que é igual a menos 1. Então, vamos calcular o módulo, substituindo os valores de A e B na fórmula. Então, o módulo é igual a raiz quadrada, o valor de A é 0, 0 ao quadrado, mais o valor de B, menos 1 elevado ao quadrado. Temos como resultado raiz quadrada de 0 mais menos 1 elevado ao quadrado é 1 positivo. O módulo é igual a raiz quadrada de 1, módulo, portanto, igual a 1. Vamos calcular os argumentos. Cosseno de θ é igual a A dividido pelo módulo. A é igual a 0, o módulo é igual a 1. Então, o resultado, 0 dividido por 1 é 0. Cosseno de θ igual a 0. Depois, seno de θ, B dividido pelo módulo, o valor de B é menos 1 dividido por 1, o resultado menos 1. Seno de θ é igual a menos 1. Então, temos como resultado cosseno de θ igual a 0, seno de θ igual a menos 1. Cosseno igual a 0 e seno igual a 1 se refere a um ângulo de 90 graus. Observe que seno de θ é negativo, então menos 1. Nesse caso, como temos cosseno igual a 0, ou seja, parte real não existe, a imagem do complexo se localiza sobre o eixo vertical. Então, menos 1 corresponde a um ângulo congruente a 90 graus, será 270. Portanto, 270 graus ou 3π dividido por 2. Logo, o complexo do item H, escrito na forma trigonométrica, será igual a Z é igual ao módulo, como o módulo é 1,
não precisamos escrever. Cosseno de 3π dividido por 2 mais I seno de 3π dividido por 2. Esta é a resposta do item H. No item I, o complexo também está na forma de par ordenado. Vamos transformar em sua forma algébrica. Então, Z é igual a menos 1/4 menos raiz quadrada de 3 dividido por 4i. Vamos calcular o módulo. Então, o módulo é igual a raiz quadrada de A elevado ao quadrado mais B elevado ao quadrado. Então, o módulo é igual, o valor de A é o primeiro valor do par ordenado, menos 1/4, então menos 1/4 elevado ao quadrado, mais o valor de B é o segundo valor do par ordenado, menos raiz quadrada de 3 dividido por 4 elevado ao quadrado. Módulo, portanto, igual 1/4 elevado ao quadrado, 1 elevado ao quadrado é 1, 4 elevado ao quadrado, 16. 1/16 mais raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado é 3, então será 3 dividido por 4 elevado ao quadrado, 16. Fazendo a soma, 4 dividido por 16, simplificando, temos como resultado 1/4. Extraindo a raiz quadrada de 1/4, temos raiz quadrada de 1 dividido por raiz quadrada de 4. O resultado do módulo é igual a meio. Então, o valor do módulo é meio. Vamos calcular o argumento. Cosseno de θ é igual a dividido pelo módulo. O valor de A é menos 1/4. E o valor do módulo, meio. Temos a divisão de fração. Então, mantemos a primeira, alteramos o sinal para a multiplicação e invertemos a segunda fração. Então, vamos ter o seguinte, cosseno de θ é igual a menos 1/4, multiplica, invertemos agora meio. Então, será 2 dividido por 1, o resultado será menos 2/4, simplificando, menos meio. Agora, seno de θ é igual a B dividido pelo módulo, o valor de B é menos raiz quadrada de 3 dividido por 4, dividido por meio. Da mesma forma, divisão de fração, mantemos a primeira, menos raiz quadrada de 3 dividido por 4, mudamos a operação para a multiplicação e invertemos a segunda fração. Então, 2 dividido por 1. Temos como resultado menos 2 raiz quadrada de 3 dividido por 4, simplificando 2 e 4 por 2, o resultado será menos raiz quadrada de 3 dividido por 2. Cosseno meio e seno raiz quadrada de 3 dividido por 2 corresponde a um ângulo de 60 graus. Observe que os dois valores são negativos, logo a imagem do complexo se encontra no terceiro quadrante, pois temos valor de cosseno e seno negativo. Então teremos uma simetria a 60 graus em relação à origem. O ponto se localiza no terceiro quadrante e equivale a 240 graus. 240 graus em radiano vai equivaler ao seguinte valor. Fazendo a multiplicação aqui, temos que x é igual a 240π dividido por 180, x é igual a 4π dividido por 3. Então, 240 graus ou 4π dividido por 3. O complexo será, portanto, z igual meio multiplica cosseno de 4π dividido por 3 mais i seno 4π dividido por 3 é a resposta do item I. No item J, temos que z é igual a 1 menos i elevado ao quadrado. Então, vamos fazer primeiramente a potência. Z é igual a 1 menos i multiplica 1 menos i, ou seja, 1 menos i elevado ao quadrado. Fazendo a multiplicação, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes menos i vezes 1, menos i novamente, e menos i vezes menos i, temos que mais i elevado ao quadrado. Então, z é igual a 1, menos i com menos i, menos 2i, mais i elevado ao quadrado é menos 1, então menos 1. Temos, portanto, que z é igual a 1 com menos 1, positivo com negativo será menos 1, então 1 positivo com menos 1 será igual a 0, podemos simplificar. O resultado será z é igual a menos 2i. Vamos calcular o módulo. Observe que não temos a parte real, somente a parte imaginária. Portanto, o valor de A será igual a 0. Então, 0 elevado ao quadrado mais o valor de B, menos 2 elevado ao quadrado. Temos, portanto, 0 mais menos 2 elevado ao quadrado é 4. 0 mais 4 é igual a 4, raiz quadrada de 4. O valor do módulo é igual a 2. Calculando o argumento, cosseno de θ é igual a A dividido pelo módulo. O valor de A, conforme já visto, é igual a 0. Então, 0 dividido por 2 é igual a 0. Cosseno de θ é igual a 0.
Agora, seno de θ é igual a b dividido pelo módulo. O valor de b é menos 2, então menos 2 dividido por 2. O resultado será menos 1. Seno de θ é igual a menos 1. Os valores encontrados se referem a um ângulo de 90 graus no primeiro quadrante. Seno de θ é igual a menos 1. Logo, como temos cosseno igual a zero, a imagem do complexo se localiza sobre o eixo vertical, sendo congruente ao ângulo de 90 graus. Logo, a resposta 270 graus. Então, 270 graus ou 3π dividido por 2. Logo, o complexo é igual a 2, multiplica cosseno de 3π dividido por 2 mais i seno de 3π dividido por 2. Esta é a resposta do item J. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Se não é inscrito no canal, inscreva-se para incentivar a produção de novos vídeos. Um abraço, até a próxima. Tchau.